A leitura de Neemias, capítulos 3 e 4, mesmo sob forte pressão com a ajuda de Jeová, as muralhas foram reconstruídas em 52 dias. A determinação e coragem dos irmãos e o exemplo de humildade das filhas de um príncipe e mulheres fiéis que participaram num trabalho difícil e perigoso, entre outras situações. Vocês se sentem alegres e dispostos em ajudar na construção e manutenção de locais de adoração de Jeová? Trabalham com entusiasmo? Você se sente importante demais para tarefas humildes? Seremos muito incentivados em nossa reunião hoje. Teremos também um vídeo emocionante, o boletim número 5. Agora, para Tesouros da Palavra de Deus, o tema é: você se acha importante demais para tarefas humildes? Convidamos o nosso irmão Dario Caruso. Uma das coisas lindas de se ver durante construções de Salão do Reino são os nossos irmãos trabalhando de modo abnegado, de todo o coração, de toda a alma, com zelo, com alegria, independente da tarefa. Aqui o tema da nossa parte é: você se acha importante demais para tarefas humildes? O que seriam tarefas humildes, né? Vamos analisar esse relato de Neemias, que vai nos ajudar a entender melhor e também imitar o exemplo de fiéis do passado que deram um ótimo exemplo nesse campo de fazer qualquer coisa, independente do que seja, para a adoração de Jeová. Vamos ler Neemias 3:1, que diz assim: Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, começaram a reconstruir o portão das ovelhas. Eles o santificaram e colocaram suas portas. Santificaram o trecho até a torre de Meá e até a torre de Ananel. Percebeu quem é que estava envolvido aqui num trabalho humilde? Eliasibe, o sumo sacerdote, e outros sacerdotes. Eles não se achavam importantes demais para botar a mão na massa. Isso foi o oposto de alguns outros. Veja só em Neemias 3:5, que diz assim: E os tecoitas fizeram concertos no trecho seguinte, mas seus homens de destaque não quiseram se rebaixar a trabalhar sobre as ordens dos encarregados da obra. Não quiseram se rebaixar. Provavelmente eles tinham um conceito elevado demais sobre eles, né? Sobre a importância deles e sobre o tipo de trabalho que eles estavam acostumados a fazer. Mas e as mulheres fiéis? Veja em Neemias 3:12 que excelente exemplo. Também um excelente exemplo completamente diferente daquele negativo que vimos agora. Em Neemias 3:12 diz assim: E Salum, filho de Aloés e príncipe de metade do distrito de Jerusalém, fez concertos no trecho seguinte, junto com suas filhas. Veja, não era qualquer pessoa do povo, eram príncipes e princesas. As filhas de Salum estavam trabalhando com zelo em algo humilde, em algo até pesado. E não é isso que a gente vê também com as nossas irmãs, quando observamos um canteiro de obras de uma construção de Salão do Reino, como as nossas irmãs trazem um espírito bom para o canteiro, como são alegres e como fazem um trabalho fiel e zeloso. Mesmo sendo muito pesado, difícil e talvez para alguns humilde demais. Na congregação hoje, muitas tarefas talvez se pareçam com essa mesma
situação. Alguns trabalhos na congregação hoje, ninguém vê que é feito. Por exemplo, uma troca de lâmpada no salão do reino, para que os irmãos tenham uma iluminação adequada. E talvez essa troca de lâmpada é feita num horário lá que ninguém viu. Mas Jeová viu, né? Essa pergunta que tem aqui no final nos ajuda a pensar. Vamos também dar uma olhada nessa imagem que temos relacionada com o nosso artigo de hoje. Veja só, os israelitas trabalhando com zelo em algo pesado, algo dito humilde. A pergunta que todos podemos nos fazer é: como me sinto quando preciso realizar tarefas humildes na organização de Jeová? A base aqui é o texto de 1 Coríntios 9, 23, né? Paulo não se achava importante demais. Ele achava que podia fazer de tudo. Faço tudo pela causa das boas novas. E você e eu? Fazemos tudo? Ou às vezes no coração sentimos que esse trabalho aqui não, queremos escolher, achar algo que não esteja abaixo da nossa dignidade. Não podemos pensar assim. Uma vez um irmão falou assim, um trabalho humilde, é bom que a gente faça um trabalho humilde para Jeová. Mas aí um outro irmão disse assim, sabe o que é um trabalho humilde? Na verdade, é um trabalho sagrado feito por pessoas humildes. Agradecemos ao nosso irmão Dario Caruso pelos seus tesouros. Agora, para as joias espirituais, convidamos o nosso irmão Wagner Garcia. Com certeza, a leitura dessa semana fortaleceu a nossa confiança em Jeová, não é mesmo? Mas esperamos ouvir os comentários das joias que você encontrou. Então, fique à vontade e pegue sua mão e o máximo possível que o seu comentário seja de até 30 segundos. Para dar início a essa parte, pedimos um voluntário para ler para nós Neemias capítulo 4, versículos 17 e 18. A irmã Creuza ali no fundo. E que reconstruíram a muralha. Os carregadores faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores tinha uma espada na cintura enquanto trabalhava, e o homem que tocava a buzina ficava ao meu lado. Isso, obrigado, irmã. A pergunta a este texto diz assim: de que forma um homem podia trabalhar na reconstrução com apenas uma mão? Nossa irmãzinha Luana. Eles levavam um fardo na cabeça ou nos ombros, ficando fácil de equilibrar com uma mão. Isso mesmo, obrigado. Mais algum irmão gostaria de acrescentar a este ponto? Não deveria ser um trabalho muito fácil apenas com a mão, né? Nosso irmão Jorge Mário, por favor. Já os construtores mencionados aí, eles precisariam usar as duas mãos, né? Então eles levavam a espada à sua cintura, cingidos com ela, e caso fosse necessário, então evidentemente eles fariam uso da espada para se defender contra os seus inimigos. Isso, estavam bem preparados, né? Agora, a continuação. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, a pregação ou outro assunto? Quantas mãos? Nossa irmã Berenice, por favor. Conforme já comentado hoje, né? As filhas de Salom, que eram um príncipe de metade do distrito de Jerusalém, elas foram humildes, além de mulheres poderosas, né, em sentido material, mas elas fizeram esse serviço às vezes até difícil, se ofereceram para a manutenção e a construção lá da restauração das muralhas de Jerusalém. Hoje em dia também as mulheres, as irmãs se oferecem tão voluntariamente, né? Não precisa viajar tão longe, aqui mesmo, no Salão da Central,
na reforma da construção e outros salões por aqui, Betel, a renovação. Eles fazem isso com tanta alegria que dá prazer. E nós também, que não podemos participar nisso, ainda podemos também ter uma participação por oferecer nossos donativos para a obra mundial, que também vão ser direcionados para isso. Com certeza, não é à toa que a Bíblia chama as irmãs de um grande exército. Nossa irmã Larissa. No capítulo 3, o versículo 14, né, ali Malaquias, ele foi um recabita que ele ajudou na reconstrução de Jerusalém. Então, isso é muito interessante, né, porque Jeová, ele havia dito que os recabitas, eles sobreviveriam à queda de Jerusalém, porque eles haviam sido leais a Jeová e às ordens do seu antepassado. E com isso, né, a gente também pode ter certeza de que se nós formos leais a Jeová, Ele também vai preservar a nossa vida quando Ele trouxer a calamidade sobre todos os que se recusam a acatar os seus avisos. Muito obrigado, irmã. Nosso irmão Danilo, desculpa. Eu achei interessante aqui o livro de Neemias, capítulo 4, do 7 ao 11, ali mostra que o povo ele se empenhava em fazer o máximo ali para construir os muros, né? E mesmo assim eles passavam por problemas, porque ali pessoas, né, povos vizinhos queriam acabar atacando ali o povo de Deus. E hoje e mesmo assim, né, eles continuaram servindo, sendo leais e passaram, né, por grandes vitórias ali. E o que mostra hoje em nossos dias é que o povo de Jeová, mesmo passando por pressões que acontecem ao redor do mundo, nós continuamos sendo leais a Jeová e Jeová vem protegendo o seu povo, né? Muito bem, irmão, muito obrigado. Nossa irmã Natália Zacarias. Eu achei interessante que os judeus, eles não mediram esforços para reformar e reconstruir as muralhas de Jerusalém. Eles sabiam que fazer isso protegeria a si mesmos e suas famílias de nações inimigas em sua volta. Por esse motivo que Neemias os orientou: lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares, conforme Neemias 4,14. E para aqueles judeus, a luta ela valia qualquer esforço. Da mesma forma, hoje, os pais que amam a Jeová, eles não medem esforços para criar os filhos na verdade, apesar de muitas influências ruins. Com certeza, irmã. Obrigado. Nossa irmã Miriam. Então, em Neemias 4, o versículo 6, diz que o povo continuou a ter coração para trabalhar. Então, essa motivação de coração alegre é que também Jeová nos dá para fazer qualquer obra que Ele nos comissionar hoje. Muito bem, irmã. Obrigado também. Nossa irmã Laís Alves. Então, os israelitas estavam sendo ameaçados, e aí no versículo 9 fala que eles oraram para Jeová, mas ao mesmo tempo também eles fizeram o que estava ao alcance deles. Eles colocaram guardas para proteger contra eles. E a lição que eu pude tirar é essa: é muito importante a gente orar pedindo ajuda de Jeová, mas a gente também se esforçar dentro do que está ao nosso alcance. Com certeza. Nosso irmão Alan Venâncio. Em Neemias 4:23, ali os ajudantes e os guardas, eles foram aconselhados por Neemias a ficar alerta contra os inimigos, a nunca tirar as suas armaduras e a manter as suas armas na cintura durante a reconstrução. E hoje, sabemos que não é diferente. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos aconselha a nos revestir da armadura completa de Deus, a fim de que possamos combater os nossos inimigos espirituais e a enfrentar esse sistema enquanto o reino não vem. Muito bem, irmão. Obrigado. Aproveitando nosso irmão Galdereto. Eu achei interessante aqui o capítulo 3, versículo 13, falando de Hanum, eles foram incumbidos de construir os portões, as trancas, ferrolhos, e depois eles terminaram e foram para os muros daquela região ali estavam designados. Nós também devemos refletir hoje, talvez alguém foi designado para a limpeza, então eu já fiz a minha parte, vou embora.
Vamos analisar, né? Se não tem mais alguma coisa para a gente fazer. De repente, podemos ajudar um irmão em uma outra tarefa. Isso vai ficar todos juntos. Aqui foi isso que aconteceu. Cada um fez a sua parte, mas viu que terminou, eles foram para outra parte. Também devemos refletir isso no caso da limpeza. Muito bem, irmão. Nossa irmã Magali Monticelli. Nós vimos em Neemias 4:6, onde os inimigos da adoração verdadeira não conseguiram parar a construção da muralha. Apesar das zombarias e desprezo, Neemias e seu povo continuaram a trabalhar. Aprendemos com isso que hoje os opositores em nossa volta podem nos insultar e levantar acusações contra nós. Assim como Neemias, não devemos revidar com palavras ofensivas. Nós recorremos a Deus em oração, confiando naqueles que nos garante: eu pagarei de volta. Não deixamos que os opositores nos desviem do trabalho espiritual que deve ser realizado hoje: pregar as boas novas do reino de Deus e fazer discípulos. Obrigado, irmã. A irmã Vanessa Garcia. No capítulo 3 ali, eu achei bem interessante Jeová manter aquele registro com os nomes daqueles que consertaram cada trecho da muralha. E, na verdade, Jeová faz isso até hoje, né, por assim dizer. Ele também faz esses registros. Ele tem na recordação deles tudo que a gente já fez por ele. E dá muito valor a cada uma de nossas ações. Ele não deixa nada passar por despercebido. Então, é muito bom relembrar que a gente serve a um Deus que dá até mais valor do que nós merecemos. Muito obrigado, irmãos, pelos tantos pontos que vocês acharam numa leitura curta. Parabéns. Wagner Garcia, pelas suas joias e pelos comentários dos irmãos. Agora, para a leitura da semana, leitura da Bíblia, de Neemias capítulo 3, dos versículos 15 ao 24, convidamos nosso irmão Alan Venâncio. Salum, filho de Coozé e príncipe do distrito de Mispá, consertou o portão da fonte. Ele reconstruiu o portão e o telhado e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas. Ele também consertou a muralha do reservatório do canal, perto do jardim do rei, até a escadaria que desce da cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque e príncipe da metade do distrito de Bet-Zur, fez consertos no trecho seguinte, começando em frente ao cemitério real de Davi e indo até o reservatório artificial e até a casa dos poderosos. Os levitas fizeram concertos no trecho seguinte sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Asabias, príncipe da metade do distrito de Keila, fez concertos no trecho seguinte, representando o seu distrito. E seus irmãos fizeram concertos no trecho seguinte sob a supervisão de Bavai, filho de Enadade e príncipe da metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesua e príncipe de Mispá, consertou o trecho seguinte em frente à subida para a Casa das Armas, junto ao contraforte. Baruque, filho de Zabai, trabalhou com zelo e consertou o trecho seguinte, desde o contraforte até a entrada da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, consertou o trecho seguinte, desde a entrada da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Os sacerdotes, os homens do distrito do Jordão, fizeram concertos no trecho seguinte. Benjamim e Assub fizeram concertos no trecho seguinte, em frente à sua própria casa. Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, fez concertos no trecho seguinte, perto da sua própria casa. Binui, filho de Enadade, consertou o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até o contraforte e até o ângulo da muralha. Obrigado, irmão Alan, pela sua leitura. O seu ponto aqui é fale de coração. Então, nós vimos que você falou de modo natural, estava muito bem treinado, falou muito bem, as palavras até mesmo difíceis, né? E, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, também corrobora com isso, né? Fale de coração, ou seja, falamos com toda a sinceridade. E os 3 pontos, né, que nós, para todos nós, aplicarmos na leitura da Bíblia, ao falarmos com as pessoas. Ore e se prepare bem,
fale de coração e olhe para as pessoas. Na leitura é um pouquinho difícil de se concentrar, mas deu para notar que o irmão fez uma excelente leitura e agradecemos muito para o irmão Alan. Agora, faça seu melhor no ministério, na primeira conversa, use o assunto que aparece em conversa sobre a Bíblia. Então, a irmã Caroline Gomes com a irmã Vilca Venâncio vai falar sobre o morador corta a conversa de um jeito comum em nosso território. Olá, eu me chamo Carol, tudo bem? Oi, eu sou a Milka, tudo bem sim. Que bom, Milka. Hoje eu estou conversando um pouco com os nossos vizinhos sobre um assunto em que todos nós enfrentamos e gostaria de falar um pouquinho com você também. Olha, eu não posso falar agora, eu tô ocupada. Eu te entendo, realmente a nossa vida é muito corrida, né? Mas o que eu tenho para falar com você é bem rapidinho, eu te prometo. Tá, se for rápido. Olha, todos nós já enfrentamos alguma situação em que nos causou sofrimento. E eu gostaria de saber a sua opinião. Na sua opinião, o sofrimento, ele é castigo de Deus? Olha, às vezes eu penso que sim. Pode ser que ele esteja querendo ensinar alguma coisa. Muitas pessoas pensam assim como você. Mas eu gostaria de te mostrar, Milka, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Olha aqui, ó, eu tenho aqui minha Bíblia comigo. No texto de Tiago, capítulo 1, o versículo 13. Olha o que diz. Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más, Deus não pode ser provado e nem prova ninguém. Então, conforme esse texto aqui, quando nós estamos passando por provações, o que nós não devemos dizer? Que é Deus que está provando a gente, né? Exatamente, é isso mesmo. Milka, por exemplo, um pai que ele é muito amoroso, ele ama muito o seu filho. Você acha que ele causaria alguma coisa a seu filho para causar sofrimento a ele? Ah, imagina, um pai que ama o filho que é o melhor para ele, né? É esse o ponto. Jeová, ele também é um pai extremamente amoroso. Ele jamais iria nos causar algo para nos causar sofrimento. É interessante, mas então se não é castigo de Deus, por que a gente sofre? Olha, é uma excelente pergunta, mas como eu te prometi que a nossa conversa ia ser bem breve, eu gostaria de voltar numa outra ocasião e te responder também dentro da Bíblia qual que é o motivo dos nossos sofrimentos. Ah, legal, quero saber sim, pode voltar. Enquanto eu não volto, eu gostaria de deixar com você esse folheto. O sofrimento vai acabar algum dia? Ele fala mais um pouquinho sobre esse assunto que a gente está conversando e também tem alguns textos bíblicos aí dentro dele. Tá bom, obrigada. Eu acho que no próximo sábado eu vou estar um pouco mais tranquila. Combinado então. Então eu volto no próximo sábado. Tá bom, obrigada. Muito bem, parabéns, irmã Carol, irmã Milka. O seu ponto, irmã Carol, faça perguntas, ponto 3. E vimos que você já começou, né, fazendo sobre, na sua opinião, né, o sofrimento é da parte de Deus, né? Você já começou a razoar com a moradora, né? Falou também do sofrimento dos filhos, será que eles também fazem parte desse sofrimento que Deus impõe às crianças? Fez a moradora raciocinar, né? E isso para nós diz assim, deixa as pessoas curiosas, então essas perguntas com certeza fez com que a moradora ficasse curiosa. Ajude as pessoas a raciocinar, você também usou o texto bíblico, Tiago 1,13, e também chame a atenção para os pontos principais. E vimos que você cobriu bem o seu ponto. Muito obrigado pelas irmãs. Agora, para a revisita, nossa irmã Mayla Tomazelli e a irmã Evelyn Alves, converse sobre a página 16 da brochura Seja Feliz e ofereça um estudo bíblico. Vamos ouvi-las. Então, Eve, agora que a gente já terminou de tomar o nosso cafezinho, o que acha da gente conversar um pouquinho sobre aquela brochura nova que eu deixei com você na semana passada? Pode ser, eu tô com ela aqui. Ai, que bom. Então, vamos ver aqui a página 16, aqui na contracapa. Tem uma pergunta bem interessante. Será que é possível ser feliz para sempre? O que você acha? Olha, sinceramente, eu não sei. Tá sendo difícil ser feliz hoje em dia, imagine para sempre. Realmente. A morte da vovó nos pegou de surpresa. E nesse momento tão doloroso e tão delicado, é muito difícil ter algum tipo de esperança. Mas quando eu falo de esperança, eu falo de alguém que pode cumprir o que promete, que é Jeová. Você já estudou a Bíblia e sabe que tudo que Jeová promete, ele cumpre com certeza. Vamos relembrar o que diz aqui o texto de Salmos 37, 29? Pode ler para a gente, por favor? Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre.
Isso mesmo. Então, quem vai viver na terra e por quanto tempo? Os justos e para sempre? Isso mesmo. Vamos ver aqui porque é bom lembrar disso. Aqui, ó. Você vai poder ter paz e ter felicidade para sempre, ao lado da sua família e dos seus amigos. Vamos ver aqui também, ó, o texto de Jeremias 29:11, que eu vou mostrar para você. Lê pra gente, por favor. Pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. Isso. Então, Eve, o que Jeová quer para você? Pelo que eu percebi aqui, ele quer que eu tenha paz e um futuro e uma esperança. Isso mesmo. Mas para alcançarmos esse futuro, nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus e adorá-lo do jeito que Ele aceita. Então é por isso que é tão importante estudarmos a Bíblia. Eu sei dessa importância. Eu comecei o estudo, mas eu tive que parar porque eu tinha muitos compromissos, né? Eu não tinha tempo para nada. Então, vamos aproveitar agora que você tem tempo. Aqui, ó. Então, essa brochura que eu tinha deixado com você, ela tem 3 lições. Como a Bíblia pode ajudar você, a Bíblia nos dá esperança, e será que você pode acreditar na Bíblia? E nessas lições nós encontramos vídeos curtos que nos ajudam a entender melhor o assunto. Agora tem vídeos, que legal. Como que eu faço para assistir? Você pode assistir pelo QR Code ou baixar o aplicativo do JW Library. O que você acha da gente começar a semana que vem? Pode ser, mas depois do café, né? Combinado. Obrigado também, irmã Mayla, irmã Evelyn. Seu ponto, irmã Mayla, seja simpática e mostre que se importa. Então, você começou já falando sobre uma situação de uma esperança da morte, né? O que Jeová quer para você, então você foi bem, se importou no assunto que você estava com ela. E o ponto aqui diz assim, pense nas pessoas, então você deu para nós notarmos isso. Pense no efeito das suas palavras, naquilo que você leu para Evelyn, e fale de modo bondoso. E nós vimos isso também aqui. Obrigado pelo seu, passou bem no seu ponto 12, tá bom? Obrigado. Agora para o discurso, o tema é, veja o que é bom pelo seu trabalho árduo. Convidamos nosso irmão Marcelo Filipe. Como é bom, irmãos, depois de um dia de trabalho árduo no ministério, colhermos bons frutos. Chegar no final do dia, lembrar daquela boa apresentação que fizemos, a aceitação do morador quanto à sinceridade na Bíblia, podemos lembrar daquela nossa revisita que fizemos, outras que abrimos, aquele estudo que dirigimos daquele nosso estudante que está progredindo, muito encorajador, né? Porém, nem todos os dias são assim. Na verdade, a maior parte dos dias não são assim. Tem dias que a gente não consegue nem conversar com alguém, que dirá revisitas e estudos. E pior, às vezes esse dia vira 1, vira 2, 3 seguidos. Existem irmãos aqui que fazem esse trabalho praticamente todos os dias. E às vezes passa uma semana e eles não têm nem sequer uma experiência para contar. O que fazermos então, irmãos, para que quando isso acontece, a gente não perca a alegria do trabalho, para que a gente ainda assim continue cada vez mais motivados em fazer mais? Existe uma dica muito importante, que é termos a expectativa realista a respeito desse trabalho. E mais uma vez, ninguém melhor para nos ensinar do que o próprio Cristo. Jesus Cristo foi quem começou esse trabalho. Jesus, ele era habilidoso com sua persuasão. Jesus, ele conhecia a palavra de Deus infinitamente melhor que a gente. Jesus, enquanto pregava, ele curava doentes, ele ressuscitava mortos. Ainda assim, sabemos que nem a metade das pessoas que Jesus conversou passaram a se tornar seu seguidor. Mas também, por um outro lado, é indiscutível, é inquestionável o sucesso que foi o ministério de Jesus na terra. No livro de Mateus, no capítulo 13, o versículo 20, 21 e 23, ele fez uma profecia do trabalho que ele iniciou e esse trabalho que nós estaríamos fazendo hoje. Inicialmente, eu queria considerar com os irmãos
no capítulo 13 de Mateus, o versículo 20 e 21, que ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso representa aquele que ouve a palavra e imediatamente aceita com alegria. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo, mas continua por algum tempo e, quando surgem dificuldades ou perseguição por causa da palavra, imediatamente tropeça. Como vimos na ilustração do semeador, Jesus predisse que a maioria dos corações não seriam receptivos à mensagem do reino. Mas nossos esforços ainda realizam muitas coisas boas, produzem muitos frutos. Agora, continuando no 23, diz assim, ele segue dizendo: o que foi semeado em solo bom representa aquele que ouve a palavra, compreende o sentido dela, que realmente dá fruto. Este produz 100 vezes mais, outros 60 vezes mais e outros 30 vezes mais. Assim, o fruto que o cristão bem-sucedido produz não são necessariamente novos discípulos. Nosso trabalho árduo produz também uma grande multiplicação das sementes do reino, nossas expressões a respeito do reino, a santificação do nome de Jeová, independente do resultado que nós vemos no ministério. Além disso, irmãos, o trabalho árduo pode estar tendo resultados que não vemos. No próprio ministério de Jesus, muitos talvez se tornaram seus seguidores após o seu ministério terrestre. Não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes nós achamos que a pessoa não teve interesse naquele momento, mas depois de um tempo, numa outra expectativa da vida dela, ela pode lembrar daquela sementinha que deixamos no coração dela, e nós sabemos que em muitos casos assim, a pessoa depois busca a verdade e se torna seguidor de Jeová. Realmente o nosso ministério realiza muito do que é bom. Em João 15:8, Jesus ainda diz: isso glorifica o meu Pai, que vocês persistam em dar muito fruto, mostrem que são meus discípulos. Podemos afirmar então, irmãos, que, sem dúvida nenhuma, nós temos muitos motivos para continuarmos firmes, fazendo cada vez mais e nos mantendo firmes em dar muitos frutos como discípulos de Jesus. Obrigado, irmão Marcelo, pelo seu discurso. O seu ponto é: mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. E notamos que você variou bastante a sua leitura, né? Falou mais alto, destacou pontos principais, depois falou sobre um texto que contém uma mensagem diferente, mas sempre mudando, tendo essa variação de voz, né? Aqui fala assim para nós, ó: varia o volume, varia a emoção. Vimos que você colocou emoção também quando você falou de Jesus. E varia o ritmo. Aqui fala assim: fale mais rápido para expressar empolgação e fale mais devagar quando quiser destacar pontos importantes. Então o irmão passou bem também no ponto 10. Obrigado, irmão Marcelo. Bom, para nós entrarmos agora em nossa vida cristã, nós convidamos a todos que possam se levantar para entoarmos um cântico. O cântico de número 91. O tema do cântico é Construímos com Amor, baseado em Salmo 127:1. Vamos cantar alegremente. Agora nós assistiremos um vídeo, boletim número 5 do Corpo Governante. Que vídeo encorajador, não é mesmo? Agora, para o estudo bíblico de congregação, na lição 52, convidamos nosso irmão Rafael Zacarias. Muito bem, irmãos. Então convidamos a todos que possam apanhar o seu livro Seja Feliz para Sempre, quer em formato digital, quer no papel, para que possamos juntos estudar a lição número 52. Olha o tema: por que é importante pensar na nossa roupa e aparência? Tema muito interessante, né? Porque, de fato, nós somos pessoas diferentes. O povo de Jeová é composto por pessoas diferentes, que têm o seu jeitinho, os seus gostos, suas preferências, né? Mas é interessante que existem princípios que cada um de nós podemos seguir para agradar a Jeová, mesmo com as nossas diferenças. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, nessa noitinha. Então, o nosso irmão Sander Rogério vai fazer a leitura,
E logo em seguida os irmãos fiquem à vontade para darem os seus comentários. Talvez você possa primeiramente dar um comentário inicial do ponto principal, dando oportunidade para outros também comentarem o mesmo parágrafo. Tá bom? Então vamos lá, vamos à leitura do parágrafo inicial e do parágrafo 1. Cada um de nós tem seu próprio jeito de se vestir e de se arrumar. Mas existem princípios na Bíblia que nos ajudam a usar o que gostamos sem deixar de agradar a Jeová. Vamos ver algum desses princípios. Somos servos de Jeová e por isso precisamos ter uma aparência limpa e nos vestir de modo decente, com modéstia e bom critério. Dessa forma, mostramos nossa devoção ou adoração a Deus. Veja 4 princípios. 1. Nossa roupa deve ser decente. Você já deve ter observado nas reuniões que o povo de Jeová usa roupas de diferentes estilos. Mas nossa roupa e estilo de cabelo mostram que respeitamos nosso Deus Jeová. 2. Nossas roupas devem ser modestas, ou seja, não devem ser sensuais, nem chamar atenção demais para nós mesmos. 3. Mostramos bom critério quando não seguimos cegamente a moda do mundo. 4. Nossa aparência deve sempre mostrar nossa devoção a Deus, deixando claro para outros que adoramos ao Deus verdadeiro. Muito bem, então a pergunta do primeiro parágrafo é a seguinte: o que pode nos ajudar a decidir como nos vestir e nos arrumar? Vamos começar com a nossa irmã Vanessa. Então, um dos princípios mencionados em 1 Timóteo 2, 9 e 10 é sobre a nossa roupa ser decente, né? Então, independente do estilo que a gente tenha de roupas, tanto a nossa roupa como o estilo de cabelo deve mostrar respeito ao nosso Deus Jeová. Excelente, muito obrigado, irmã Vanessa. Tem mais 3 pontos aí no parágrafo. Quem gostaria de comentar o próximo? Arthur, por favor. Nossas roupas devem ser modestas, ou seja, não devem ser sensuais nem chamar atenção demais para nós mesmos. Exatamente, isso mesmo, Arthur, obrigado. A irmã Larissa, por favor. Pode citar o próximo ponto para nós. Mostramos bom critério quando não seguimos cegamente a moda do mundo. É verdade, é isso mesmo. E ainda temos mais um ponto, irmão Rogério. Por favor. Então a nossa aparência ela deve refletir e demonstrar a nossa devoção a Jeová, deixando claro que nós adoramos a Jeová, né? Então isso está de acordo com o princípio, né, de adorarmos a Jeová e refletirmos isso em todas as coisas, né? Obrigado, irmão Rogério. De fato, né, no mundo, muitas pessoas elas se vestem de forma a chamar a atenção para si mesmas, né? As suas roupas, talvez o seu corte de cabelo, para chamar a atenção aos seus atributos físicos. Mas aí o parágrafo cita em 1 Coríntios 10, 31. Como esse texto contrasta o que esse texto nos ensina com essa atitude do mundo? Irmão Galdereto, por favor. O objetivo do cristão é agradar a Jeová, né? Queremos fazer todas as coisas para a glória de Jeová. Então a nossa aparência é muito importante porque é ela que vai dizer a quem adoramos. Muito bem, obrigado, Galdereto. Então, a aparência vai mostrar exatamente que nós vamos dar glória para Jeová, né? Muito bem. Agora vamos passar ao parágrafo 2, a leitura, por favor. É verdade que podemos escolher que roupa usar, mas devemos pensar em como a nossa roupa vai afetar outros. Fazemos o nosso melhor para não ofender a ninguém. Em vez disso, queremos agradar ao nosso próximo para o bem dele, para edificá-lo. Como o nosso modo de vestir pode afetar nossos irmãos? Vamos começar com o nosso irmão Antônio aqui à frente. Então nós podemos escolher que roupa vestir, né? Mas devemos pensar em como a nossa roupa vai afetar outras pessoas. Isso mesmo.
A irmã Maiana aqui à frente também. Aqui menciona duas coisas que podem acontecer com o tipo de vestimento que a gente escolhe. Ou a gente vai ofender algum de nossos irmãos ou vamos edificá-lo. Obrigado, irmã Maiana. Vamos pedir para o irmão Sander ler para nós Romanos 12, 15, 1 e 2. Depois vamos comentar. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes, e não agradar a nós mesmos, que cada um de nós agrade ao seu próximo para o bem dele, para edificá-lo. Obrigado, irmão Sander. Qual a lição que nós tiramos deste texto no que se refere à nossa vestimenta? A irmã Laís, por favor. Esse texto mostra o quanto é importante a gente se preocupar com a consciência do outro, ao invés de só se preocupar com o que agrada a gente. E aí no versículo 4 fala, né, que quando a gente faz isso, quando a gente agrada ao próximo, se preocupa com a consciência dele, a gente edifica ele. Muito bem. Obrigado, irmã Laís. Vamos passar a leitura do parágrafo 3? Queremos estar bem arrumados em todas as ocasiões, mas isso é ainda mais importante quando vamos às reuniões e à pregação. Não queremos que a nossa roupa dê um mau testemunho, fazendo as pessoas não darem atenção à mensagem que levamos. Em vez disso, queremos nos vestir de um modo que adorne o ensinamento do nosso Salvador Deus, levando as pessoas a aprenderem mais sobre Jeová. Obrigado, irmão Sander, pela leitura. Pergunta é a seguinte: como o nosso modo de vestir pode dar bom testemunho sobre Jeová? A irmã aqui à frente, por favor. Não queremos que a nossa roupa dê um mau testemunho, principalmente nas reuniões, na pregação. Nós queremos sempre que a nossa roupa adorne o ensinamento de Jeová. Isso mesmo, Jéssica. Obrigado, viu? O que mais? Ainda o irmão Francisco? O parágrafo também lembra para estarmos bem arrumados em todas as ocasiões. Então, às vezes, uma pessoa não tem dúvidas sobre a roupa que ela vai vestir na reunião, ou então na pregação, mas e depois disso? Por exemplo, se ela mora num condomínio e usa uma roupa muito apertada, que mostra o tamanho e a forma de certas partes do corpo, talvez outras pessoas, sabendo que ela é testemunha de Jeová, não é, vão criticar. Então, nós queremos nos comportar decentemente em todas as ocasiões e adornar, como diz o texto, o ensino de Cristo. Excelente, irmão Francisco. Muito obrigado. Agora, vamos passar à próxima sessão. Aprenda mais. Veja como o modo de nos vestir e nos arrumar pode ajudar as pessoas a ver que somos cristãos. Então, temos uma imagem aí. Quem gostaria de ler e comentar? Tem uma legenda aí na imagem. Alguém poderia ler essa legenda e depois comentar. Vamos começar com a irmã Natália, lá, por favor. Então, a legenda da imagem diz que nossa aparência pode mostrar se respeitamos ou não uma autoridade. Da mesma forma, nossa aparência deve mostrar respeito por Jeová, mesmo que ele já saiba o que temos no coração. Então, vemos aí duas pessoas perante uma autoridade, no caso, um juiz. Um está vestido distintamente, né, de terno e gravata, e o outro está ali de jeans, de boné, bem formal. Então, qual que demonstra mais respeito por essa autoridade? Com certeza, né, a pessoa que se vestiu de social apropriadamente para essa ocasião. Então, quanto mais Jeová que nos observa, especialmente em atividades teocráticas, ele deseja que nós demonstremos respeito por ele e pela mensagem também que nós levamos. Excelente, irmã Natália, isso mesmo. Ter uma boa aparência mostra respeito por Jeová. Quem gostaria de ler para nós o Salmo 47:2? Depois nós vamos comentar esse texto. A irmã Paula aqui à frente, por favor. Pois Jeová, o Altíssimo, inspira temor. Ele é o grande rei sobre toda a terra.
Muito bem. Então, qual que é o motivo mais importante para nós nos preocuparmos com a nossa aparência, irmãos? Qual que é o motivo mais importante? O que você acha? Irmã Berenice? É nossa reverência a Jeová e o temor de desagradar o seu nome. Isso mesmo. Obrigado, irmã Berenice. Daí tem uma pergunta logo em seguida aqui. Nós representamos a Jeová. Como isso deve influenciar o modo de nos vestirmos? Irmã Evelyn, aqui à frente. Quando nós pensamos em pessoas que representam, governantes, nós vemos que eles se vestem de maneira bastante adequada para isso, de maneira formal. Talvez essas pessoas só se preocupem com a sua vestimenta e aparência durante o período que estão exercendo aquela função. Mas nós somos cristãos 24 horas por dia, Então não importa a atividade que estejamos realizando, quer seja algo teocrático ou não, nós devemos nos vestir de um modo que dê um bom testemunho a respeito de Jeová, quem representamos. Excelente, muito bem. Tem uma mãozinha ali, deixa eu ver de quem é aquela mão. Irmã Júlia, por favor. E esse texto também mostrou que Jeová é o Altíssimo sobre toda a terra, Então, como servos dele, nós queremos que as pessoas que ainda não conhecem ele vejam a Jeová dessa forma, como um Altíssimo. Por isso, se nós nos vestimos de forma modesta, pode ajudar a atrair as pessoas a aprender mais sobre Jeová. E se nós nos vestimos de forma que não mostra respeito a outras pessoas, de forma desleixada ou de forma reveladora, pode afastar as pessoas e até mesmo motivar elas a falar mal de Jeová. É verdade. Obrigado, Júlia. Agora, veja só. Você acha que precisamos mesmo nos preocupar com a nossa aparência quando nós vamos às reuniões ou à pregação? O que você acha, irmã Carol? Lá atrás. Com certeza, Conforme a Júlia falou sobre o texto de Salmos, Jeová é o rei sobre toda a terra. Então, quando nós realizamos o trabalho de pregação, nós estamos representando a Jeová. E durante as nossas reuniões, nós estamos na casa dele. Então, com certeza, nós devemos estar com uma boa aparência ao realizarmos essas atividades que estamos representando um ser tão importante quanto ele. Obrigado, irmã Carol. Já respondeu o porquê aí também, Muito bem. Quem mais? Alguém gostaria de acrescentar mais um ponto? Irmã Oralda, aqui à frente. E particularmente, eu não gostaria que a minha vestimenta impedisse alguém de deixar de ouvir a mensagem que eu estou levando. Exatamente, é verdade. Nenhum de nós, irmã Oralda? Agora, vamos passar ao ponto 5. Como tomar boas decisões sobre o modo de nos vestir e nos arrumar. Então, nós vamos começar assistindo a esse vídeo. Façam todas as coisas para a glória de Deus. E depois nós vamos fazer alguns comentários. Que lições valiosas, não é mesmo, irmãos? Então, em vez de criarmos regras, vamos seguir os princípios para a glória e a honra de Jeová. Muito bom, excelente. Continuando aqui no livro, aqui diz assim, nossas roupas não precisam ser caras, mas devem estar limpas e combinar com a ocasião. Então, quem gostaria de ler 1 Coríntios 10, 24? A irmã Márcia aqui à frente, por favor. Que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Muito bem, obrigado, Márcia. Vamos guardar esse texto em mente e agora ler 1 Timóteo 2, 9 e 10. Vamos pedir lá atrás para a irmã Vilma ler para nós, por favor. Da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, não com estilos de tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara, mas no modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isto é, com boas obras. Muito bem, então com esses dois textos em mente, por que nós não queremos usar roupas desleixadas ou muito informais? Por quê? Irmã Magali aqui à frente, por favor.
Então, não é porque nós temos liberdade de fazermos determinadas coisas que nós vamos fazer. Temos que nos preocupar como isso vai afetar nossos irmãos. Até na maneira de nos vestirmos, de maneira desleixada, informal, demais, apertada ou de outra forma sensual. Devemos nos vestir de modo que nossa conduta adorne o ensino de Jeová. Muito bem. Obrigado, irmã Magali. Irmão Gabriel, lá atrás ainda? É aqui interessante, né, o final do versículo 10 de 1 Timóteo, que fala o modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus. Isso pode se aplicar também aos homens, né? O modo próprio dos homens também que fazem parte dentro da congregação. Então, uma vestimenta muito desleixada ou muito informal estaria descumprindo esse princípio, né? Não estaria uma vestimenta própria de uma pessoa que professa ser devota a Deus. Verdade. E por que nós não usamos roupas que sejam apertadas, decotadas, transparentes ou de alguma outra forma sensuais? Irmão Anderson, lá atrás, por favor. Nós temos que pensar no próximo, né? E se fizermos isso, usarmos roupas desse tipo, nós podemos fazer com que outros despertem neles sentimentos impróprios, desejos, pensamentos impróprios e ruins sobre nós, né? E também podemos passar uma imagem errada sobre o nosso conceito bíblico de moral. Muito bem, obrigado. No passado, Jeová lhe deu várias leis para o seu povo por meio de Moisés. Os cristãos não precisam obedecer a essas leis, mas essas leis nos ensinam muito sobre como Jeová pensa. Quem gostaria de ler Deuteronômio 22:5? A irmã Evelyn, por favor. Alves. Uma mulher não deve vestir roupa de homem, nem deve um homem usar roupa de mulher, pois todo aquele que faz isso é detestável para Jeová, seu Deus. Obrigado, irmã Evelyn. Então, por que devemos evitar roupas e estilos de cabelo que façam um homem parecer mulher e uma mulher parecer homem? Por que, irmã Thaís? Então, essa lei protegia os israelitas do modo de vida imoral dos povos que havia em volta deles, né? Então, essa lei também nos deixa claro que Jeová detesta estilos de roupa que fazem um homem parecer uma mulher, que fazem também uma mulher parecer um homem, ou que acaba nos deixando em dúvida se é um homem ou uma mulher. É verdade. Muito obrigado, irmã Thaís. Agora vamos ler 1 Coríntios 10, 32 e 33. Vamos deixar a irmã Sinira aqui à frente ler para nós, por favor. Não se torne motivo de tropeço para judeus, nem para gregos, nem para a congregação de Deus. Assim como eu estou tentando agradar a todos em todas as coisas, não buscando a minha própria vantagem, mas a do maior número de pessoas para que sejam salvas. Obrigado, Sinira. Quem gostaria de ler 1 João 2, 15 e 16? Aqui à frente a irmã Laís Mascarenhas, por favor. Não amem nem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Obrigado. Com esses textos em mente, por que é bom se perguntar, será que a minha aparência poderia ofender alguém na congregação ou na região onde moro? Por que a gente tem que fazer essa pergunta quando vamos nos vestir? Irmã Rosa, lá atrás, por favor. Porque muitas vezes o que a minha consciência permite, acha aceitável, a consciência de outro não acha permissível, né? Então, nosso objetivo é edificar os nossos irmãos, fortalecer. E como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, nós não queremos de forma nenhuma ser motivo de pedra de tropeço. E às vezes o tipo de roupa que nós escolhemos para nós pode ser uma maneira de ofender, né, a consciência de outros dentro da congregação. Obrigado. Aqui na região onde a gente mora, tem a próxima pergunta. Como as pessoas costumam se vestir aqui, né, na região onde a gente mora? Nós vemos que muitas pessoas se vestem bem, né, de forma apropriada, modesta. Mas também, por morarmos numa cidade quente, nós, em determinadas épocas do ano, nós vemos as pessoas se vestindo de uma forma talvez não muito apropriada, né? Andando na rua, às vezes, com roupa de ginástica, roupa muito apertada, delineando muito o corpo, né?
homens também que fazem exercício com pouca roupa, querendo mostrar muito o seu corpo, né? Então isso é meio comum onde a gente vive aqui. Aí vem a pergunta: você acha que seria bom para um cristão se vestir e se arrumar dessa forma? Por quê? Será que seria apropriado para um cristão se vestir de uma forma que mostre muito o seu corpo? Irmão João aqui à frente. Então não é correto, porque esse é o padrão do mundo, né? E nós, como nós observamos aqui em 1 João, nós não devemos amar o mundo, quer dizer, a maneira com que eles se vestem, com que eles agem. Nós temos que estar apartados dos desejos da carne, né? E daquilo que o mundo, de uma certa forma, engrandece. É isso mesmo. Obrigado, João. Então, apesar disso, irmãos, como tem uma figura aí que nós vamos comentar, não significa que nós temos que nos vestir de forma tudo igualzinho, né? Nós podemos nos vestir e nos arrumar de várias maneiras e mesmo assim agradar a Jeová. Quem gostaria de comentar essa imagem que vai aparecer agora aqui no telão? Tem uma mão lá atrás, a irmã Juliana, por favor. Então, nós vemos homens, mulheres, crianças, né, de culturas diferentes, também com gostos diferentes, mas estão todos bem vestidos e de uma forma que agrada a Jeová. É verdade. É bonito, né? A diversidade de formas diferentes de se vestir, né? Mas seguindo os princípios de Jeová. Algumas pessoas dizem: não importa o que os outros pensam, eu tenho o direito de usar o que eu quiser. Você concorda com isso? A irmã Milka. E já diga também o porquê, por favor. Na verdade, o direito tem, né? Como diz em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo é vantajoso, né? Em outras traduções, nem tudo me convém. Então, que imagem, né, a gente quer passar? É isso que a gente precisa pensar, porque a roupa que nós vestimos, o nosso estilo, mostra quem nós somos. Aí queremos passar a imagem de desleixados, né, indecentes, ou não, de pessoas decentes, respeitáveis, que damos honra a Jeová. Muito bem, obrigado, irmã Milka. Então, irmãos, em resumo, quando tomamos boas decisões sobre o modo de nos vestir e nos arrumar, mostramos respeito por Jeová e por outros. Então, agora 3 perguntas de revisão. Por que o modo de nos vestir e nos arrumar é importante para Jeová? Por quê? A maneira como nos vestimos é importante para Jeová, irmão Wagner, por favor. Porque Jeová se preocupa muito com a nossa limpeza e com a visão que as pessoas têm sobre os seus servos, né? Então, na forma com que nos vestimos, refletimos a pessoa que Jeová é. Obrigado, irmão Wagner. Quais são alguns princípios que podem nos ajudar a decidir como nos vestir e nos arrumar? Vimos vários aqui, né? Pode listar apenas alguns. Irmão Jorge, por favor. Então, 1 Timóteo 2, 9 e 10 fala de nos vestir com decência, com modéstia e bom critério. Obrigado, irmão Jorge. Esse é um princípio. O que mais? Alguém gostaria de citar mais um? O Jorge diz um, e agora a irmã Daiane lá atrás diz outro. 1 Coríntios 10, 24, que diz assim: cada um precisa buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. Isso mesmo, obrigado, irmã Daiane. Tem muitos outros que nós aprendemos, né? Mas o tempo não vai permitir nós destacarmos todos, né? Como a nossa aparência pode dar um bom testemunho ou um mau testemunho sobre Jeová? Irmão Richard? Então, no meio em que vivemos, nós somos conhecidos como cristãos, né? Então, já imaginou se uma irmã ou um irmão está usando uma roupa muito provocativa, ou uma roupa curta, apertada, perto da comunidade onde mora? Então, ele conhece como testemunha de Jeová, ele não conhece especificamente pelo nome, né? Então, os vizinhos conhecem lá o testemunha de Jeová, né? Olha como é que está se vestindo. Então, nós não queremos vituperar o nome de Jeová conforme a roupa que a gente usa. Muito bem, obrigado, irmão Richard. Então, respondendo ao tema da pergunta, por que é importante pensar na nossa roupa e na aparência? Primeiramente, porque precisamos dar honra e glória ao nosso Deus Jeová. Mas não acabou aqui não. O tempo acabou, mas os irmãos podem pesquisar mais. Essa sessão aí, quer pesquisar mais? Tem pontos muito interessantes nessa matéria. Inclusive tem uma sobre tatuagens aí também, né? Os irmãos podem ficar à vontade para fazer mais pesquisas.
Agradecemos ao irmão Zacarias por conduzir o estudo bíblico e também a assistência por colaborar, cooperar com seus comentários. Então, nós vimos nessa reunião a importância de sermos humildes e dispostos na manutenção, pois como é bom, né, trabalharmos arduamente para Jeová. E o boletim número 5 falou dos congressos, visitas em Betéis, projeto de Ramapo, sendo aprovado, a história de partes, né, do irmão Denis, partes, né, pois em breve vai ser lançado, né, uma entrevista completa do casal. E para a semana que vem, a parte Neemias queria servir e não ser servido, embora governador, né, não esperava um tratamento especial. Também um vídeo emocionante. Eles trabalham bastante para nos servir. Então, essa vida emocionante, né, de um casal de viajantes numa ilha, um povo acolhedor, muito emocionante. Então, não percam. Ok, agora convidamos a todos que possam se levantar, aqueles que não têm impedimento, para entoarmos um cântico, cântico de número 29, que nossa vida dê honra a teu nome. E depois nosso irmão Luiz Tomazelli faz a oração final.